saúde, uma igreja, com a paz do Senhor Jesus. Convido a todos para ficar em pé. E desde já estaremos orando. Soberano Deus e grandioso Pai, neste momento, Senhor querido, somos gratos a Ti por esta oportunidade de estar mais uma vez na Tua casa, também pela presença que Teu chegado nesta noite, por aqueles que não podem por motivo de enfermidade, outros o Senhor sabe por quê. Mas o Senhor realizou este trabalho nesta noite. Tu és Deus que pode, Deus, encher do Teu Espírito Santo. Tu és Deus que deixa poder repreender toda a enfermidade. Abençoa, meu Deus, a cada um que aqui está. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. E amém. Mas, irmãos, vamos sugerir na lição de hoje, o primeiro hino é o 33, o segundo hino, glória a Deus, é o 48 e o terceiro 511. 33. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a Ti, Jesus. Ó, traz em mim que nunca me desvie de Ti, Senhor, a minha vida é luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caiam nas escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira deste rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esse céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. Aleluia. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Aleluia. Glória a Jesus. O 48. Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos dão a voz em Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos logo aclamaram seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim
Senhor. Mas faltoso vem o dia do triunfar do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Aleluia. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. De mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu por mim para me salvar. Tão somente espero nele, sim, e sempre esperarei. Por sua graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Aleluia. Glória ao nome do nosso soberano. Substituiu 511 pelo 123. Um dia Cristo voltará ao acender o prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo ser. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre por ver a seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador aos fiéis promessas nos revelará. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre por ver a seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Oh, gozo sem comparação no dia do meu Salvador, com alma em grande multidão subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre por ver a seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo seja meu Senhor em sua gloriosa luz, e nossa fé derramando, nós dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre por ver a seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Glorificado seja o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas, irmão, nós já temos louvado ao Senhor nesta noite com 3 hinos, 2 hinos sugeridos, no substituído, nós louvamos ao nome de Jesus. E estamos diante da lição de número 4, do dia 25 de janeiro de 2026, que tem por título, irmãos, A paternidade divina. é o título
da lição nesta noite. Textuário nos diz: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 João capítulo 4, versículo 14. É verdade, eu claro que a paternidade de Deus é relevada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa aflição e aperfeiçoando-nos no amor. Aleluia. Convido a igreja para ficar em pé. Para juntos nós lemos a leitura bíblica em classe, que se encontra em 1 de João, capítulo 14, capítulo 4, versículos de 13 a 16. Estamos vendo. Versículo de número 13, vou ler de número 14, assim segue. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Toda a igreja. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus em Deus. Amém? Nossa mais consideração. Vamos orar. Soberano Deus, grande Pai, mais uma vez graças a Ti também por estar diante desta lição, Senhor. Que o Senhor venha abençoar nesta noite. Nós que estamos aqui, que vamos escutar, que o Senhor também possa abençoar nesta noite quem vai ensinar, sempre dirigido pelo Teu Espírito Santo. Abençoa cada um que está aqui, e desde já nós te agradecemos mais uma vez no nome de Jesus e amém. Podem sentar. Já estaremos também orando pelas contribuições. Oremos. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, abençoa esta noite, Senhor Deus, os teus servos que podem contribuir na tua obra nesta noite. Também abençoa aqueles que não podem nesta noite. Ó Senhor, continua dando vitória a cada um. Tu és o Deus que conhece, que sabe. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que pode abrir porta de emprego. Tu és o Deus que provê todas as coisas. Abençoa também o teu servo, pela tradução e recolhimento dos dízimos e ofertas da tua casa. Em nome de Jesus e amém. Vamos lá para Jesus. Vamos louvar 545. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar, na cruz morrer por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, por
quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei agora ao meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém. Aleluia. Trabalho terminando com os presbíteros, Daniel e não glória. Meus irmãos, eu saúdo a todos com o Pai Senhor, meus internautas que estarão nos acompanhando pelas redes sociais, nosso irmão Alex Serafim, pelo YouTube e também pelo Instagram, estarão tendo o prazer e o privilégio de assistir conosco, de acompanhar com a gente a escola bíblica, mais um sábado, mais uma semana. E esta semana nós estaremos estudando a lição de número 4, que tem por título A Paternidade Divina. Desde já, eu quero dizer para os irmãos que o DNA humano de Jesus era da parte da mãe, viu? O DNA de Jesus humano era da parte da mãe. O DNA paterno era divino, porque Jesus não teve DNA de pai, ele teve DNA de mãe. O DNA de Jesus paterno era de Deus, da paternidade divina. E o textuário começa dizendo, irmão, o apóstolo João dizendo que nós vimos e testificamos. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 3, eu vou só citar para os irmãos terem ciência, porque assim, tem pessoas que dizem assim: como é que eu posso crer em Jesus se eu nunca vi Jesus? Como é que eu posso acreditar em Deus se eu nunca vi Deus? Como é que eu posso saber? Bem, precisa conhecer as Escrituras, examinar ela, ler a Bíblia Sagrada para obter conhecimento. Porque veja só, o apóstolo João, aqui na primeira carta que ele escreveu, ele disse assim que nós vimos, nós contemplamos, nossas mãos tocaram e nós testificamos a vida que foi manifestada, porque vimos e ouvimos. Mais de 12 apóstolos, depois mais um, né? 13 apóstolos, 14 apóstolos, por assim dizer, incluindo o apóstolo Paulo, tiveram experiências pessoais com o Senhor Jesus. Além da mãe de Jesus, suas tias, seus primos, seus tios, seus avós, além de mais de 500 discípulos que ele tinha aqui na terra, tiveram experiência pessoal com Jesus. Não foi um fantasma que apareceu. Não foi palavra de uma pessoa só. Não. Teve muita testemunha e deixaram escrito para a nossa fé e para o nosso conhecimento. E a verdade prática diz: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Veja só, confirmando a nossa filiação. Para ser filho de Deus é preciso ter Jesus. Para ser filho de Deus é preciso ter o Espírito Santo morando dentro de si. Então, não adianta as pessoas dizerem assim: eu tenho Deus. Se não tiver Jesus, não aceitar Jesus como Salvador, dificilmente poderá afirmar isso com certeza.
E se não tiver o Espírito Santo morando dentro dele, dificilmente poderá afirmar com certeza que é filho de Deus. Vamos para o tópico primeiro, a introdução. Perdão, vamos para o comentário para a introdução. A palavra-chave de hoje é paternidade. Quando fala aqui paternidade, está dizendo o fato de Deus ser pai de Jesus, viu? A paternidade. Introdução, leia comigo. Nesta lição, estudaremos como o Pai revela sua paternidade por meio da Trindade. Veremos que esta paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e aperfeiçoada em nós pelo amor, garantindo nossa comunhão com Ele, capacitando-nos a viver com confiança, fidelidade e expressão visível da nossa filiação diante do mundo. Então, olha só, hoje nós vamos estudar sobre a paternidade de Deus na Trindade. E um tema muito difícil na época dos judeus, irmãos. Porque os judeus aprenderam que havia um só Deus. Mas Deus ainda não tinha se revelado ainda como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Os judeus falavam, tinha Jeová, e que Jeová enviou o seu Espírito, mas não como uma trindade, não como um Deus em três pessoas. Então, quando Jesus aparece, dizendo que é o Filho de Deus, quando Jesus aparece, dizendo que Deus era seu Pai, causou uma estranheza muito grande entre as pessoas. Causou uma estranheza muito grande porque esse foi um dos motivos que levou os judeus a matarem Jesus. Por que os judeus tentaram matar Jesus? Ele disse, nós te apedrejamos por te fazer filho de Deus e igual a Deus. Então esse foi um tema muito difícil naquela época, que chocou a comunidade judaica, chocou a religião daquela época, a religião judaica, porque Deus, para eles, Deus não podia ter um filho, ou Jesus se apresentar como filho de Deus. Vamos para o tópico primeiro, lê comigo, a revelação da paternidade do Pai. O subtópico diz assim, definição da paternidade do Pai. A paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e do Espírito Santo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Está em Efésios 4:6. O Pai é a fonte de tudo. Ele é soberano. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Ele é o princípio sem princípio. Ele não é gerado, mas é aquele que gera o Filho. Está lá em Salmos 7, Hebreus 1:15. E de quem junto com o Filho procede o Espírito Santo. João 14:26. Entender a paternidade divina é uma fonte de consolo. Podemos confiar no cuidado do Pai. Podemos confiar no cuidado do Pai, pois Ele é o originador de toda boa dádiva. Vamos lá. Definição da paternidade do Pai. Desde já eu quero dizer que a realidade divina é diferente da realidade humana, viu? Veja, é tão diferente da realidade humana que é impossível, vou dizer de novo, é impossível uma criança nascer só da mãe. É impossível. Mas aí pode congelar a parte do homem e introduzir na mãe. Mas teve a participação, teve daquela coisa bem pequenininha, né, do gênese masculino, que teve que colocar no útero da mãe, mas teve. Não tem como uma mulher gerar um filho se não tiver a participação masculina. Não tem. Pode nascer de granja, né? Você sabe que os ovos de granja não tem participação do gado. Eles pegam o ovo e colocam numa chocadeira e os ovos nascem.
mas também não se reproduzem também. Você põe o ovo de granja, depois que eles vão gerando, eles não se reproduzem, não choca mais, embora tudo, porque não se reproduzem mais, se tornam frutíferos. Então, da mesma forma, nós não podemos assemelhar a paternidade divina igual à paternidade humana. O mundo de Deus, olha, o mundo de Deus é diferente do nosso. É a parte do nosso. É outra dimensão. Não sei se os irmãos já viram falar aí que tem várias sondas, vários telescópios, o telescópio Hubble, a sonda Voyager, que já viajou não sei quantos milhões de quilômetros, colocaram uma nave espacial no espaço, que ela já virou, se eu não me engano, 11 milhões de quilômetros no espaço fora. Voando, já encontrou outros planetas, passou por Netuno, Saturno, passou por Vênus, planeta Vênus, que é a estrela da alma, que chama, já passou por Marte, já foi mais para lá. Mas nunca encontrou o céu de Deus e nem nunca encontrou Deus. Porque Deus está bem mais para lá. Deus está em outra dimensão, bem mais distante. Então, o mundo de Deus é outro. Da mesma forma, irmão, deixa eu dizer, peraí. Como é que Deus é pai de Jesus e Jesus é Deus? Então, Deus é pai de Deus? Se nós formos entender desta forma, da maneira humana, nós não entenderemos. Como é que o Gilberto é pai de Mateus e Mateus é Gilberto? Peraí. É diferente. A realidade de Deus é outra. É uma dimensão espiritual, é outra realidade. Mas aqui, a definição de paternidade de Deus é porque Deus é um só. Vamos lá novamente. O beabá do prezinho da escola bíblica. Deus é um só. Só um Deus. Mas que ele opera e são três pessoas distintas. Que é o Pai, que é o Filho e que é o Espírito Santo. E nós vamos entender nesta noite que apesar de Jesus ser o Filho, ele sempre existiu. Ele sempre existiu com Deus. E Deus sendo o Pai, ele não fez Jesus. Jesus sempre existiu com Deus. Daqui a pouco nós aprendemos sobre isso. Vamos lá, o subtópico 2 do 1 que diz a paternidade eterna do Pai. A paternidade de Deus não tem início no tempo. Deus é Pai desde toda a eternidade. Na oração sacerdotal, Jesus disse: e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Esse texto ensina que o relacionamento entre o Pai e o Filho é anterior à criação, revelando que a identidade de Deus como Pai é esta. Não houve momento em que Deus se tornou Pai. Está vendo? Não fica difícil de entender, né? Não houve momento em que Deus se tornou Pai. O Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho, e o Espírito Santo sempre foi Espírito Santo. Então vamos ver, a eternidade do Pai. Veja só, a eternidade do Pai. Aqui Jesus diz, em João, capítulo 17, versículo 5, que, como eu já falei aqui com os irmãos, vou repetir novamente. Se eu perguntar aqui, quantos anos Jesus tem? Quem sabe dizer? 2026. Hã? 2026. Mais 5, mais 4, né? 2030. 2030. Eu vou falar 3 datas aqui, viu? Vou falar 3 datas que as pessoas falam. Por exemplo, o pessoal está jogando bingo, aí quando sai uma pedra lá, e assim, a idade de Cristo, opa, 33, né? Uns dizem que Jesus tem 33 anos, porque foi a idade que ele morreu aqui na terra, certo? Ele morreu com 33 anos. Então, da idade de Cristo, 33 anos. Mas Jesus morreu e ele ressuscitou. Então, a idade dele continuou contando. Porque ele viveu de novo. Vamos
aqui uma comparação. Eu já vi testemunho de irmãos que morreram e ressuscitaram. E a idade dele continuou contando. Ele morreu com 40 anos, aí lá Jesus ressuscita. Aí ele contou, 41, 42, 43, 44, 45, aí morreu com 80. Peraí, ele morreu com 40 ou com 80? Vai estar no óbito dele, que ele morreu com 80, não com 40. Né? Então, se Jesus morreu com 33 anos e ressuscitou, a idade dele continua contando. Não é verdade? Nas nossas contas, 2026 mais 4 anos, que 4 anos de diferença do erro do calendário, 2030 anos. Mas Jesus tem muito mais do que isso. Por quê? Jesus ele tem 2030 anos como homem. Homem e Deus humanizado. Deus, Jesus como homem. Mas se antes de Jesus nascer na terra ele já existia, quantos anos Jesus tem? Ninguém sabe. Não tem número. Porque a Bíblia diz, Jesus isso aqui, ó. Em João capítulo 17, versículo 5, está assim, ó. Glorifica tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha, que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Então Jesus está dizendo em João 17,5 que ele já existia com Deus antes que o mundo existisse. Os cientistas fizeram um cálculo da idade da Terra. Ele está dizendo aqui, Jesus disse, ó, antes da Terra existir, eu já existi. Os cientistas fizeram experiência, eles fazem experiência com a idade do carbono. Eles calculam a transição do carbono na Terra, na atmosfera, no solo, e eles calculam a idade da Terra. Eles acreditam que a Terra tem 6 bilhões de anos. Nessa geração agora, nós estamos no ano 2000. Tinha que chegar a 1 milhão. 1 milhão é 1000 vezes 1000, e 1 bilhão é 1000 vezes 1 milhão. E a Terra tem 6 bilhões de anos. Aí eu pergunto, quantos anos Jesus tem? Tem mais de 6 bilhões, né? Pelo menos eu sei que ele tem mais do que 6 bilhões. Porque ele diz, eu existia antes do mundo existir. Então, é impossível, olha, é impossível calcular a idade de Deus, a idade de Jesus e a idade do Espírito Santo. Quer dizer, a paternidade eterna do Pai. Deus toda a vida foi Pai. E Jesus toda a vida foi o Filho. E o Espírito Santo toda a vida foi o Espírito Santo. Agora, se o tópico 3 do 1 diz assim, o Pai gerou o Filho. Você vai lá para contar para os irmãos também. O Pai gerou o Filho. A geração do Filho não implica criação. Ele sempre existiu com o Pai, com a mesma essência. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Significa que o Deus Pai não recebeu vida de ninguém. Ele é autoexistente. O Filho gerado pelo Pai também é autoexistente. Implica dizer que o Filho não foi criado, mas eternamente gerado. O Filho, assim como o Pai, possui vida em si mesmo. Isto é, compartilha da mesma natureza divina. Vamos lá. Aqui o termo geração, diz assim, Jesus foi gerado de Deus. Eu quero dizer novamente aqui para os irmãos, o mundo espiritual é diferente do mundo material e humano. Por exemplo, você tem corpo. Os anjos têm espírito e não têm corpo. Deus é espírito e também não tem corpo, como o nosso corpo humano. Você nasceu, mas você nunca vai morrer. Dá para entender isso? Você nasceu, mas você nunca vai morrer eternamente. Se você aceitou Jesus, você vai viver eternamente, com este corpo transformado. Mas você tem um início. Você agora é eterno.
Você é eterno da agora para frente. Mas você não é eterno do seu nascimento para trás. Mas Deus, Ele é eterno da agora para frente e Deus é eterno de agora para trás. Então Deus tanto é eterno para frente quanto é eterno para o passado. Então é totalmente diferente. E aqui, veja só. Alguém já perguntou para mim, desafiando a minha fé e desafiando o meu conhecimento bíblico. Alguém perguntou assim: Deus criou todas as coisas, foi? E quem criou Deus? Isso aí é uma pergunta terrena. Isso é uma pergunta humana. Porque o homem quer ter resposta para tudo. Isso é uma pergunta de Tomé, irmão. O crente Tomé perguntaria isso, viu, Alex? Quem criou Deus? Deus é autoexistente. Deus, ele já existia. E aí, irmão, como nós não compreendemos, porque assim, Deus dá uma coisa, eu vou fazer uma comparação aqui, eu estou vendo essa mesa de som. Eu digo, opa, e essa mesa de som? Quem criou? Foi a Watson. É o fabricante, o Watson. Eu estou vendo ela, estou vendo que ela é preta, tem mais botões, tem 6 canais, 2 divisor de grave e agudo, tem a entrada do microfone, 7 microfones, porque eu estou vendo ela. Eu estou vendo ela e estou vendo a descrição dela. Mas Deus eu não vejo. Deus eu não entendo. Eu não sei onde é que Deus está, a dimensão de Deus para qual lado fica. Se fica para baixo, se fica para cima. Eu não sei quantos anos Deus tem. Eu não sei a forma total de Deus. Eu não sei. Então eu fico tipo assim, querendo explicação plausível. Aí chega alguém e está dizendo assim: quem criou Deus? Aí a resposta que eu tenho é: Deus é eterno. Deus, ele não foi criado, ele é o criador de todas as coisas. É o Deus que sustenta todas as coisas. Então, antes que o mundo existisse, Deus já era Deus. E antes que o mundo existisse, Jesus já estava com Deus, sendo ele o criador de todas as coisas. Aí eu acho interessante que o autor disse assim: ele é o princípio sem princípio. Ele é o início sem início. E ele será o fim sem ter fim. Ele diz: eu sou o alfa, o ômega, eu sou o alfa, ômega, o princípio e o fim. Ele é o princípio sem princípio e ele é o fim sem ter fim. Vamos para o quarto turno. Diz assim: o Pai nos concede o Espírito. O Espírito Santo também tem sua origem no Pai, mas de modo distinto. Ele procede do Pai e é enviado pelo Filho. Saber que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho é muito mais do que um detalhe teológico. É uma fonte poderosa de segurança para a nossa vida cristã. O Espírito Santo é o próprio Deus, enviado para estar conosco para sempre. Ele nos aproxima do Pai, testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus e nos guia em toda a verdade. Então vamos lá. Deus enviou Jesus. Nós aprendemos aqui na lição passada. Deus enviou Jesus. Quantos anos Jesus passou aqui na terra? Quem se lembra? Quantos anos Jesus passou aqui na terra? Quantos? 33. Com 33 anos, Jesus morre, ressuscita e vai para o céu. Ele disse: quando eu for para o céu, eu enviarei outro Consolador. Quem foi o Consolador que Jesus enviou? O Espírito Santo. Então vamos lá. Meus irmãos, olha, eu quero dizer para os irmãos que o plano da salvação é um plano eterno traçado dos céus. Deus planejou criar a terra, Deus planejou criar o homem e Deus planejou salvar o homem. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi preparado antes do mundo existir. Deus disse assim: ó, vamos criar um mundo e nesse mundo nós vamos colocar muitas pessoas. E essas pessoas vão precisar de salvação. Então, eu fico aqui no céu e tu, Jesus, tu vai lá na terra salvar ele. Pronto, aí Jesus disse. A Bíblia diz lá em Salmos que Jesus disse assim: eu não hesitei diante da grande congregação e disse: eis aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. É como que teve um réu lá no céu.
Deus disse assim, ó, eu vou criar a terra e vou colocar muita gente lá. Quem é que vai lá salvar ele? Jesus disse, eu vou. E aí Deus disse assim, tu vai, e quando tu vier, nós mandamos o Espírito Santo para ficar lá na terra. Está combinado. Pronto. E aí? Deus envia Jesus ao mundo, Jesus morre para salvar a humanidade. Em Atos capítulo 1, ele volta ao céu. E quando ele chega lá, ele manda o Espírito Santo para ficar na terra, aqui na terra. Agora, já que nós estamos falando de salvação e de Espírito Santo, eu pergunto, até quando o Espírito Santo vai ficar na terra? Quem é que sabe dizer? Até a volta de Jesus. Jesus mandou o Espírito Santo para que ficasse na terra com a igreja até a volta dele. No dia que Jesus voltar nas nuvens do céu, ele disse que vai voltar nas nuvens do céu para arrebatar o seu corpo. Então, quando Jesus vier nas nuvens do céu, o Espírito Santo, junto com o povo assim, e aí vai-se embora da terra o povo, a igreja, junto com o Espírito Santo, junto com os anjos, se encontra no céu, e aí vai estar se findando o ministério terreno aqui na terra da igreja, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos para o tópico 2, rapidamente. Depois o Alex fala um pouquinho do tópico 3. O tópico 2 é reconhecimento. Reconhecendo a paternidade do Pai. Confessar a Cristo como Filho. Vê comigo. A confissão de que Jesus é o Filho de Deus é um ato central da fé cristã. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus e Deus está nele e ele em Deus. Reconhecer a filiação divina de Cristo é mais do que uma afirmação privada. É uma declaração pública de fé e sinaliza que Deus habita no coração do crente. Esta capacidade não nasce da carne, nem da persuasão humana, mas da ação sobrenatural do Espírito Santo. Reconhecer Jesus como Filho de Deus é a única forma legítima de acesso ao Pai. Negar o Filho é, por concessão, negar o acesso ao Pai. Que cada crente possa, com o coração cheio de fé e gratidão, proclamar com ousadia: Senhor meu e Deus meu. Lá em João capítulo 20, versículo 8, foi Tomé que falou isso aí: Senhor meu e Deus meu. Bem, meus irmãos, reconhecendo a paternidade do Pai. Os irmãos, não sei se os irmãos já viram, não sei que todo mundo aqui já viu, é muito famoso o programa do Ratinho, né? O programa do Ratinho tem aqueles testes de DNA, a paternidade. Aí vai a mulher, vai o rapaz lá, o homem, aí faz o teste de DNA, a mulher diz: não, ele é o pai. E aí eu quero saber, descobrir se ele é o pai do meu filho, né? Aí o Ratinho fazia toda aquela dinâmica, aquele suspense, aí pegava o teste de DNA e dizia assim: toma você e toma você, ele é o pai. Eu vou dizer, ou ele não é o pai. Ali era para reconhecer a paternidade do filho. Se o camarada, se o DNA identificasse, é 99,9, nunca dá 100%. É 99,9, mas 99,9 é considerar 100 na matemática. E aí quando dava 99,9 e reconhecia que era o pai, aquele homem era obrigado a registrar o filho, tornar ele herdeiro dos seus bens se assim tivesse, era obrigado a dar assistência paternal a ele de pai, obrigado a manter ele, pagar pensão, sustentar ele na escola e dar assistência até ele ficar de maior, aos 18 anos, ou até aos 40, enquanto ele estiver estudando. Você sabe que um pai de família, ele tem que pagar a pensão enquanto o filho estiver estudando? Se ele estudar até os 40 anos, o pai tem que pagar. A minha menina, ela tem 25 anos. E se ela existisse, ela não existe de mim. Se ela existisse de mim, já que ela mora fora, se ela existisse de mim,
uma pensão aqui para ela. Mesmo sendo pai dela, é conhecido no registro. Porque ela está estudando ainda. Então veja só, o que é? Reconhecer a paternidade de pai. Espera aí, agora chegamos no ponto central, já que nós estamos falando de humano e não de Deus. Como é que eu sei que eu sou filho de Deus? E aí, como é que faz o teste de DNA do crente? Para saber se Deus é meu pai ou eu sou filho de Deus. Aí é diferente. Não é exame de sangue. Vou tirar meu sangue para saber se o meu DNA bate com o de Deus. Não. A Bíblia diz que aqueles que não nasceram nem da carne e nem do sangue. Ser filho de Deus não é nascer da carne e nem do sangue, mas da água e do Espírito. Vamos entender o que é nascer da água e do Espírito, já que nós temos que se identificar. Porque todo mundo quer ser filho de Deus. Ninguém quer ser filho do cão. Tu é filho de quem? Sou filho de Deus. Ninguém diz assim, eu sou filho de Satanás. Não. Ninguém é filho do cão, ninguém é filho de Satanás. Todo mundo quer ser filho de Deus. Claro, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é poderoso, Deus é protetor, Deus é tudo de bom. Quem é que não quer ter um Deus, um Pai como Deus? Mas aí, a Bíblia diz, e o nosso tema agora, o nosso tópico diz, que para ser filho de Deus, tem que aceitar Jesus e se identificar com o Filho. O próprio Jesus disse, o apóstolo João disse lá, quem tem o Filho tem a vida. E quem tem o Filho tem o Pai. Se eu digo que sou filho de Deus, mas não tenho Jesus na minha vida, eu estou enganado. Eu estou mal informado. Ou eu não estou ainda legitimado como filho de Deus. Então vamos dizer, o DNA de Deus é Jesus. O DNA de Deus na vida do homem é ele ter Jesus na sua vida, ele ter Jesus no seu coração. O DNA de Deus na vida do homem é ele ser cheio do Espírito Santo e ter Jesus como seu Salvador. Então, não há outra maneira. Aí fica difícil, preste atenção, que fica difícil para algumas religiões que não acreditam em Jesus e ser filho de Deus. Eu tenho Deus na minha vida. Você acredita que Jesus é o Salvador do mundo? Que nada, a Bíblia está tudo, você conversa. Eu nunca vi Jesus, disseram que ele existiu, mas eu nunca vi ele. Esse aí está perdido na fé. Não acertou ainda o caminho, não. Não acertou ainda a direção do céu. Porque tem que crer em Jesus. Tem que aceitar Jesus como seu Salvador. Somente se identificando com a pessoa bendita de Jesus Cristo é que o homem pode reconhecer a filiação, ser filho de Deus e tratar a Deus como Pai. Vamos lá. O 2 do 2 diz assim, a perfeição do amor. O amor faz parte da natureza do Pai. É nós que reconhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. O amor do Pai é sacrificial, demonstrado a enviar seu Filho. João 3,16. Esse amor nos adotou, fomos aceitos por Ele com todos os direitos de filhos legítimos. Esse amor é inquebrável. Nenhum poder ou circunstância poderá nos separar desse amor. Esse amor é pessoal. Não é apenas geral, mas é individual, voltado para cada filho que crê. Assim, o amor do Pai é a fonte da nossa vida. Nossa salvação brota da abundância do seu amor. Foi o amor do Pai que nos buscou, nos salvou e nos guarda até o fim. Aleluia. Meus irmãos, vamos lá. A perfeição do amor do Pai. Veja, eu queria que os irmãos notassem uma coisa. Vamos fazer uma diferenciação do ponto de vista bíblico. Existe o amor de Deus e existe o amor do homem, que é diferente, viu? O amor de Deus é maior do que o amor do Pai.
O amor de Deus é maior do que o amor de uma mãe. E o amor de Deus é muito maior do que o amor do marido e da mulher. E o amor de Deus é muito maior do que o amor de irmãos para irmão. É o amor supremo, o amor soberano, o amor alto. Porque tem pessoas que dizem assim. Se engana alguns que dizem assim, o importante é o amor. Peraí. Que amor, de que amor nós estamos falando? Porque eu já vi por aí, gente se casando com bicho. Você já viu? Gente se casando com animal, para deixar os animais como herança. Uma pessoa se casar com animal, porque eu amo. Tem pessoas que amam mais os cachorrinhos e os gatos que os próprios filhos. Tem pessoas que amam mais o bicho bruto, uma galinha ou galo, do que uma pessoa. Sim? Deixa eu tirar uma dúvida. Diga. O ímpio não aceitando a Jesus, nós que já aceitamos a Jesus, nós somos filhos de Deus. Sim. O ímpio não aceitando a Jesus é uma criatura de Deus. Criatura de Deus e filho do outro lado. Vamos dizer o nome. Já que nós estamos numa transmissão, né? Criatura de Deus e filho do outro lado. Porque existe dois pais. Existe luz e trevas. Existe Cristo e Belial. Existe Deus e Satanás. O homem precisa aceitar Jesus para se identificar com Deus. Porque a Bíblia diz que quem não tem Jesus é filho das trevas. O poder das trevas. Então, veja só. Vamos lá. Que tipo de amor é este? Que tipo de amor é esse que eu vejo uma pessoa passando fome? Que tipo de amor é esse que eu vejo uma pessoa sem roupa? Que tipo de amor é esse que eu vejo uma criança abandonada no meio das ruas e não tem coragem de fazer nada? Mas o meu cachorrinho é no braço, toma todas as vacinas, resiste um cachorrinho, carpão, nada contra os animais, eu já possuí muito gato, eu já possuí muito cachorro, e até hoje eu sinto falta do cachorrinho que nós tínhamos lá em casa que morreu, porque era muito bonzinho, mas eu não tratava ele como filho, não. E eu não tratava ele como humano, não. E eu não resistei ele, nem falava com ele, não. Não, falava com o cachorro, não com gente. Falava para ele, não me respondia nada, o bichinho. Só mandava o rabo e as gregas. Não sabia falar. Então, veja só, tem pessoas que misturam o amor. O amor que a Bíblia está falando é o amor de Deus em nossas vidas. É diferente, irmão. Esse negócio de amar um animal mais do que o homem, não é amor de Deus, não. Amar as coisas terrenas mais do que a Deus, não é amor de Deus, não. É amor humano. É o amor do homem, sentimento humano, não é amor de Deus. E eu quero dizer para os irmãos que quando o apóstolo João disse assim, olha, o apóstolo João que disse assim, ó, quem está em amor, está em Deus. Espera aí. Amor do mesmo sexo. Casamento do mesmo sexo. É amor? Veja. Que tipo de amor é este? Não é amor de Deus, porque Deus não concorda. Está fora da Bíblia. Se está fora da Bíblia, olha, se está fora da Bíblia, está fora do amor de Deus. É amor do homem. É sentimento humano. É sentimento deturpado. Não é o amor de Deus. Aí o que acontece? O que eu quero dizer para os irmãos é que quando o apóstolo João escreveu dizendo quem está em amor está em Deus e Deus nele, o apóstolo João estava escrevendo para crentes, estava escrevendo para a igreja. O apóstolo João estava escrevendo para pessoas convertidas. O apóstolo João estava escrevendo para pessoas que tinham aceitado Jesus e estavam no amor. Não é qualquer amor do mundo que está falando aqui. Amor a este, que temos amor por aí, que o homem mata a mulher e diz assim, eu matei porque eu amava e não podia deixar para outro. Peraí, que amor é esse? Tem esse amor?
Eu matei a mulher porque eu amava ela e não podia deixar para outro. Ele amava a si mesmo e não queria perder a mulher. Não amava ela não. Porque se amasse ela, deixava ela viva para seguir a vida dela e dava todo o direito dela dizer, vai em paz. Se eu puder fazer por você, eu faço. Isso aí seria o amor. Que amor é esse? De um pai que mata o filho? E que amor é esse que não teve agora, semana passada? O homem, eu vi o vídeo, só não vi até o final porque é cortado. O camarada estava brigando com a mulher e a mulher botando ele para fora de casa. O filho do lado, ele pegou a faca e saqueou o filho de 3 anos na frente da mulher para se vingar da mulher. Que amor é esse? Matou o filho porque amava a mulher. Peraí, não amava nem outro. Isso aí não é amor, não. Isso aí é sentimento egoísta, sentimento individual, sentimento maligno. Isso é amor maligno. O amor que destrói é o amor de Satanás. É o amor maligno. O amor de Deus é diferente. O amor de Deus é expresso na pessoa de Jesus Cristo. E aí diz: quem está em amor, o amor de Deus através de Jesus, está em Deus e Deus está nele. Vamos agora para o último pontinho, o último 3 aqui, para o Alex falar do tópico 3. O 3 do 2 diz assim: as bênçãos da filiação divina. As Escrituras afirmam que o amor de Deus lança fora todo o temor, especialmente o medo do juízo. Nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Esta confiança estabelece a segurança da nossa condição como filho de Deus. O crente não é mais um escravo ameaçado pelo castigo eterno, mas um filho livre, amado e aceito em Cristo. Isso não significa que o crente não possa perder a salvação, mas sim que o Espírito Santo habitando em nós testemunha a nossa filiação, extinguindo o medo da condenação. O verdadeiro amor, aperfeiçoado em nós pelo Espírito Santo, remove o medo, pois no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Amém? Veja só. O homem aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Ele é convertido. Ele é regenerado. Ele é justificado. Ele é perdoado. Ele é santificado. Ele é comprado pelo sangue de Cristo. Aí o Espírito Santo vem morar dentro dele. Ele se torna filho de Deus. Ele recebe a salvação através da pessoa de Jesus. Aí eu pergunto: pode mudar ainda? Ele pode deixar de ser filho? Ele pode perder a salvação? Pode. Porque quem tem Jesus tem a vida. Se ele negar Jesus, abandonar Jesus, negar a palavra de Deus, ele perde tudo. Ele perde tudo. E aí tem aqueles, Romanos 8,37 diz assim: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí eu pergunto: tem alguma coisa que pode separar a gente do amor de Deus? Não. Agora, tem alguma coisa que pode separar o amor de Deus de nós? Vou inverter a pergunta: tem alguma coisa que pode separar o amor de Deus de nós? Não. Tem alguma coisa que pode separar nós do amor de Deus? Tem. Nós mesmos. Nenhum de vocês consegue me separar do amor de Deus. Agora eu consigo. Eu consigo me separar do amor de Deus. Como? Negando ele. Vamos aqui trazer um exemplo aqui. O filho pródigo. O filho pródigo estava com o pai. Tinha de tudo. A herança do pai, o amor do pai, o cuidado do pai. Ele disse: pai, me dá minha fazenda que eu quero ir embora. Foi-se embora e se separou. O pai deixou de ser pai? Não. Mas ele é conhecido como filho pródigo, o filho desperdiçador, o filho desviado, o filho errante. Um dia ele teve que reconhecer que errou e voltar para os braços do pai. O pai estava esperando, mas ele tinha que voltar. Veja que ele se separou do pai. Não foi o pai que expulsou ele. Não foi o pai que mandou ir embora. Foi ele que quis ir. Então veja, nada me separa do amor de Deus. Agora eu posso me afastar, tomar as atitudes. Quantas pessoas não tomam a atitude errada,
sai da casa do Senhor, se afasta de Deus, deixa de confessar Jesus Cristo como Salvador. Aí assim, oxe, fulano, e tu é crente? Não, não sou crente mais não. Quando o camarada diz que não é crente mais, ele está negando a Bíblia, ele está negando a fé, ele está negando a fé. Ah, eu não sou crente mais não. É a tristeza. Quando diz não sou crente mais não, quer dizer, eu não creio em tudo aquilo que eu cria. Ele está dizendo que aquilo que ele dizia que era verdade não é mais. Ele está dizendo que aquele Deus que ele seguia, que era verdade, acaba não sendo mais. Então, o homem, a única coisa que pode separar o homem de Deus é o homem mesmo. Mas que Deus dê graça, bondade e misericórdia para que não venha acontecer com nós. Amém? O Alex, terceiro ponto. Seus irmãos, com a gloriosa paz do Senhor. Estou feliz mais uma vez estar aqui na casa de Deus. Nos orienta o prefeito Daniel. Nós vamos dar continuidade no terceiro ponto, uma lição maravilhosa, que fala do amor de Deus conosco, o verdadeiro Pai, o Pai que nos dá força de ser, a paternidade divina, dando a sua lição desta noite. E já apresentei, a igreja já conhece meu filho Luiz Miguel, e ele hoje está nos visitando nesta noite. Fique de pé, Luiz Miguel. A igreja está feliz, diga um amém. Amém. Sim. Meus amados irmãos, nós vamos falar aqui no terceiro ponto a experiência do amor do Pai. E é bom ter experiência com Deus, que provou o verdadeiro amor para conosco, ali naquela cruz do Calvário, nos dando oportunidade, nos dando força e coragem para crescer, através do mundo corrompido, através dessas lutas que passamos. Mas o amor do Pai nos aperfeiçoa cada dia para que vencemos. E o primeiro ponto é falar o amor é aperfeiçoado no crer. Que maravilha, né? O amor de Deus ser aperfeiçoado no crer, que vivencia a sua palavra, que vivencia o seu evangelho e que nos dá força para caminhar. O aperfeiçoamento do amor em nós é a obra do Espírito. É o Espírito Santo que faz essa obra germinar em nossos corações através de Jesus. É o Espírito Santo que nos dá alento, que nos dá força nos momentos difíceis, nos momentos tumultuosos que passamos, mas Ele está conosco. A Bíblia diz que o Espírito Santo Ele fortalece. Até nas tristezas Ele está conosco em todos os momentos, nas enfermidades, em todos os momentos de sua vida. O Espírito Santo é aquele que nos dá força. O aperfeiçoamento do amor em nós é a obra do Espírito. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. Você vê que quando guarda a palavra de Deus, quando você recebe a palavra de Deus que você guarda em seu coração, você vê Deus trabalhando de uma maneira especial. Vê que o amor ele é amadurecido, ele germina, ele começa a tirar as raízes da amargura, porque o amor de Deus permanece em nossos corações. O amor divino, amor amadurecido, amor de um crescimento espiritual, amor
aleluia, que fortalece a cada um de nós na caminhada, que nos dá a esperança de amanhecermos cada dia, dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu mais uma oportunidade de te servir, de guardar a tua palavra, de guardar, aleluia, o teu evangelho em meu coração. Mas qualquer que guarda sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. 1 João 2,5. Nisso conhecemos que o amor do Pai está nele, através da palavra, através do Espírito Santo, através desse poder maravilhoso que é a palavra de Deus, que aperfeiçoa a cada um de nós a vencermos através do Evangelho. Deus ele nos dá força através da palavra. Deus ele nos dá força através da obediência ao seu Evangelho. Deus ele nos dá força quando guardamos a palavra. Deus ele nos dá força quando vivenciamos a palavra, quando recebemos a palavra, quando oramos através da palavra e quando buscamos através da palavra. Então a obediência a Cristo, a obediência a Deus, ele faz o crente caminhar para o alvo, para vencer. Essa obediência prática, a palavra é a evidência externa de um amor interno e verdadeiro por Deus. Um amor que cresce de dentro para fora. É um amor que germina, um amor que cresce, um amor que ao receber aquela palavra, ela vai direcionada ao nosso coração e ela dá um crescimento espiritual através do Evangelho. Então, experiências de vida. Cada crente tem uma experiência, cada crente ele recebeu uma palavra, cada crente ele recebeu algo de Deus, e aquilo foi plantado. Nós estamos aqui porque a palavra de Deus foi plantada em cada coração, em cada vida. Está aqui um dia, teve uma experiência de vivenciar a palavra e de que aquela palavra dentro do seu coração ela começou a germinar, saindo de dentro para fora, para ganhar aí muitas almas para Cristo, através da sua palavra, através da obediência, através de seguir a sua santa palavra. Então essa obediência prática, a palavra e a evidência externa de um amor interno e verdadeiro de Deus. João 14:21. Não há amor genuíno a Deus sem compromisso concreto com sua vontade revelada. Vejo que sempre o crente ele tem um compromisso verdadeiro de guardar essa palavra em seu coração, de vivenciar esse Evangelho, de cada vez mais estar firme, caminhando para o alto. A palavra tem que estar guardada em nosso coração. Então, não há amor genuíno a Deus sem compromisso. O leitor é bem claro da escola que não há amor genuíno a Deus sem compromisso, porque o amor de Deus ele faz que nós sejamos compromissados com o seu Evangelho e com sua palavra, concreto com sua vontade revelada. 1 João 5:3. A cada ato de obediência, sempre que ele vem falando, o leitor ele vai explicando a obediência a Deus, a obediência à sua palavra. Mesmo nas pequenas coisas, o amor de Deus é fortalecido em nós, Mesmo nas pequenas coisas, eles começam, essa lição é maravilhosa, que ele deixa bem explicado como é bom saber que tem alguém que nos ama, que tem alguém que deu a sua própria vida por nós. Então, a cada ato de obediência, mesmo nas pequenas coisas, o amor de Deus é fortalecido em nós. Lucas 16:10. Devemos viver de maneira que nossa prática aprofunde a realidade do amor em nosso coração. Tiago 1:2. O amor, veja que ele está falando que o amor em nossos corações. O amor ele tem que germinar, o amor ele tem que crescer,
O amor ele tem que ser absoluto em nossas vidas. Nós temos que deixar o Espírito Santo nos envolver de uma maneira especial para que o amor germine em cada coração, em cada vida, para que nós possamos caminhar vencendo através da palavra. Portanto, refletir Deus no mundo está sendo aperfeiçoado o amor. Refletir Deus no mundo, refletir que há um Salvador que pode salvar a humanidade, que pode mostrar no caminho, né? Sabemos que é o caminho, a verdade e a vida, e esse amor crescendo em nossos corações nós pode levar para você que nos acesse pelo nosso canal do YouTube, canal de Alex Serafim, esse amor verdadeiro quer abranger muita gente, quer abranger muitas vidas através do amor verdadeiro de Jesus Cristo de Nazaré. Mateus 22, 27 e 40. Então, para o segundo ponto, que as horas se passam, o amor é a marca dos filhos de Deus. Veja, Deus fala aqui do amor, da marca, amor fraternal, amor verdadeiro, amor que dá aos filhos de Deus. Ele nos amou mesmo nós sem valer nada. Ele nos amou. Segundo subtópico vai falar: o amor é a marca dos filhos de Deus. O amor distingue os verdadeiros filhos de Deus, né? Distingue. O amor verdadeiro, ele mostra os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que guardam a sua palavra, aqueles que vivenciam a sua palavra, estão em conformidade do seu evangelho, das santas escrituras sagradas. O amor conhece, o mundo conhece a Deus por meio da manifestação do amor dos seus filhos, né? Aleluia, louvado seja Deus. Através de seus filhos, eles veem que é um povo que marcha rumo ao céu, é um povo escolhido, é um povo que demonstra o verdadeiro amor da santa palavra de Deus. Ninguém jamais viu a Deus se nós amarmos uns aos outros. Deus está em nós. Então ele mostra que devemos amar uns aos outros, para que o amor verdadeiro de Cristo permaneça em nossos corações e nos aperfeiçoe, é perfeito o seu amor, né? Claro que o amor de Deus sempre é perfeito. Deus é invisível, mas o seu amor se torna visível à humanidade quando os cristãos vivem em amor mútuo. Quem ama de fato revela que conhece a Deus. Logo, o amor torna real a presença de Deus aqueles que ainda não conhecem, né? Por isso que eu digo que muitos precisam ainda conhecer o verdadeiro amor, conhecer a verdadeira palavra, conhecer o verdadeiro Evangelho de Cristo, que fortalece cada um de nós. Então ele nos dá a marca, os filhos carregam a marca do amor de Deus. Aqueles que vivenciam, aqueles que estão no campo de batalha, guerreando, muitas das vezes em outros países, mas levando o amor, levando a palavra de salvação, guerreando. Aleluia, louvado seja Deus, para que o amor do Senhor seja manifesto a todos. Então, nós vemos que o amor é a marca dos filhos de Deus, e muitos carregam a marca da promessa. A igreja ele tem a marca da promessa, e não é uma marca qualquer, é uma marca que pode ser de sofrimento, pode ser de luta, mas que no final a gente sabe que é vitória eterna para o povo de Deus. Então o povo caminha sabendo para onde vai. O povo ele não olha para trás como uma mulher de Ló, mas eles olham para frente, caminhando em busca da nova Jerusalém, uma Jerusalém transformada e reta para aqueles que vivenciam o verdadeiro amor, que é a palavra de Deus. Vamos para o terceiro ponto, que aqui vai falar, ele fala sempre do amor. E como eu falei assim, que comecei a falar aqui nesta noite, que teve Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Como eu falei, que nós estávamos predestinados a ir para o inferno,
Mas Jesus Cristo, ele quebrou a barreira de separação, dando a nós a oportunidade de um dia aceitarmos Ele como Salvador e vivenciarmos as suas santas promessas. Ali na cruz do Calvário, Ele mostrou o verdadeiro amor. Ele nos amou, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Fomos amados primeiro. Terceiro ponto para finalizar aqui nesta noite. A essência, fomos amados primeiro. A essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou. Né? Saiba, se um dia alguém disser que ninguém me ama, você diz: tem um que me ama. Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro amor. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Então nós nos amamos porque Ele nos amou primeiro, dando a sua própria vida, como eu falei ali na cruz do Calvário. Indica que a salvação, a fé e a nossa capacidade de amar são respostas à iniciativa incondicional do amor divino. 1 João 4,10. Em vista disso, fomos amados antes de qualquer mérito, antes de qualquer movimento pessoal em direção a Deus. Não foi preciso nada, não foi preciso ninguém chegar a Ele para que Ele nos amasse. A decisão dele foi nos amar primeiro. Amou o pecador de tal forma. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal forma que mandou Jesus, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida e até com abundância. Então veja, mesmo o pecador não valendo nada, Deus amou ele, porque Deus ele tem um amor fraternal para com seus filhos, aqueles filhos que têm em seu coração a obediência. E, como eu falo, e o leitor ele vai falar bem claro, que o amor de Jesus para conosco foi na pior ocasião. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando ele veio para os seus, ele foi zombado, chicoteado, humilhado. É triste, meus irmãos, mas mesmo assim, mesmo humilhado, mesmo os sangue saiu do seu corpo, a Bíblia diz que ele não negou o amor pela sua igreja. Fomos amados no pior estado. O leitor ele nos diz bem claro: fomos amados no pior estado possível, estado esse sem pecado, e recebido como filhos em Jesus, como está em Romanos 5:8, Efésios 1:5. Esta verdade sinaliza que somente pelo Espírito conseguimos amar a Deus, ao próximo e aos inimigos. Romanos 5:5. Antes da nossa redenção, houve uma cruz secreta, preparada por amor. João 15:13. Desse modo, espera-se que a postura cristã seja uma resposta agradecida a esse amor imerecido. 2 Coríntios 5:14-15. Esse amor imerecido, quando ele diz imerecido, é que nós não merecíamos esse amor de Cristo. E mesmo assim a Bíblia diz que Ele nos amou. A Bíblia diz que Ele deu a sua própria vida, com o amor de mim, com o amor de você. O amor de Deus é a fonte que dá vida, e vida com abundância. É o amor que ama os seus filhos. Deus ele não muda. Como Deus amou no passado, é o mesmo Deus que ama no presente. Deus ele mostra o seu verdadeiro amor, ele mostra que Ele é o nosso Pai verdadeiro, porque pode uma mãe e um pai abandonar o seu filho, mas jamais o Senhor te abandonará. Mesmo na caminhada, o amor de Deus é a fonte de
todo o amor humano e se espalha como fogo. Ao amar os seus filhos, Deus acende uma chama em seus corações. Estes, por suas vezes, amam uns aos outros, que são, então, esquecidos pelo amor de Deus. É fácil dizer que amamos a Deus quando tal amor não nos custa nada mais do que nossa participação semanal, vivenciando a sua palavra. Nós temos que mostrar a Deus que amamos de todo o nosso coração, porque foi pago ali na cruz do Calvário um sacrifício vivo por mim e por você. Desde já essa oportunidade, Jesus continue orando por mim, pela minha casa, e o amor de Deus está cada vez mais em nossos corações. Amém, né, mais uma lição maravilhosa nesta noite, lição número 4, né? Diante de tudo que foi falado, explicado, ensinado nesta noite, a conclusão da lição diz: a paternidade de Deus é revelada de forma plena na ação conjunta da Trindade. O Pai enviou o Filho, concede o Espírito e estabelece conosco uma relação sólida e paterna. Confessamos a Cristo, amamos porque fomos amados primeiro, e somos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência e comunhão. A nossa identidade como filho de Deus é firmada em sua iniciativa soberana e amorosa, garantindo-nos plena confiança para o dia da eternidade e ajudando-nos a refletir o amor do Pai ao mundo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos às perguntas desta noite. Os irmãos que em revista respondem em nome de Jesus. A primeira pergunta: o que significa a expressão o Pai gerou o Filho? Significa que o Filho é eternamente gerado pelo Pai, não criado, possuindo a mesma Amém. A segunda pergunta: o que significa reconhecer a filiação divina de Cristo? Reconhecer que Deus é o Filho de Deus. Acesso legítimo ao Pai. Amém. Terceira pergunta: qual a relação entre a nossa filiação a Deus e a perpetuação da salvação? O amor do Pai assegura nossa filiação e nos livra do medo da condenação, embora devamos permanecer firmes para não perder a salvação. Amém. Quarta pergunta: qual é a evidência externa de um amor interno e verdadeiro por Deus? Guardar a palavra de Deus. Amém. Quem de hoje pergunta: de que forma os cristãos tornam-se visível à humanidade o amor de Deus? Vivendo em amor, tornando visível o caráter de Deus ao mundo. Amém. Convido a igreja para ficar em pé, para juntos nós lemos o textuário. Diga comigo: textuário. Textuário. E vimos E e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. E testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 14. 1 João, capítulo 4, versículo 14. Amém. Oração final. Ele já, né, pastor fez a oração aqui.
Nosso presbítero Daniel faz a oração final. Amém. Como autoriza o nosso pastor, vamos mais para essa oração? Quero ir na casa também. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te adoramos por mais essa escola bíblica, mais um sábado na tua presença, na tua casa, para aprender de ti, aprender da tua palavra, ser esclarecido pelo teu Espírito Santo. Senhor, os teus servos que estiveram aqui presentes, continua abençoando, cuidando da sua casa, do seu lar, da sua família, dando uma noite de paz e tranquilidade, dando continuidade às tuas promessas na vida de cada um. E aquele que não pôde estar aqui também, Senhor, abençoa, dê saúde, coragem, paz e tranquilidade. Nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, salve as outras na paz do Senhor. Thank you.